E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belas, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se a luz da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entende quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Pedimos que tomem seus assentos. A seguir, assistiremos a vídeo institucional sobre o programa Renda e Oportunidade. O brasileiro não foge da luta. Em cada canto deste país, vemos um povo que batalha diariamente para melhorar de vida. É por isso que o governo federal, por meio do Ministério do Trabalho e Previdência, acaba de lançar o programa Renda e Oportunidade. São diversas ações para fazer a diferença na vida de milhões de brasileiros. As 4 primeiras você conhece agora. Para o empreendedor, é crédito para formalizar seu negócio, crescer e gerar mais empregos. Para o trabalhador, é a vantagem de sacar até R$1.000 do fundo de garantia. Para os aposentados e pensionistas do INSS, é mais crédito. E a novidade é que os beneficiários do BPC e Auxílio Brasil agora também terão acesso ao crédito consignado. E 13º adiantado para quem já fez tanto pelo Brasil. Vamos seguir crescendo e garantindo renda e oportunidades, cuidando de todos os brasileiros. Ministério do Trabalho e Previdência, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ouviremos agora o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Boa tarde. Vou ser rápido. São 2 medidas muito importantes que nós estamos anunciando. Depois a gente vai ter uma coletiva e vamos falar em mais detalhe. A primeira
a antecipação do saque extraordinário do FGTS. A Caixa Econômica Federal é o agente que faz a operação toda do FGTS, e nós faremos esse pagamento pelo aplicativo do Caixa Tem, ou seja, de maneira 100% digital. São 42 milhões de brasileiros que serão beneficiados num valor de até 30 bilhões de reais. E o calendário começa no dia 20 de abril, o pagamento, e vai até o dia 15 de junho. Ou seja, nós faremos um pagamento para até 42 milhões de brasileiros em menos de 2 meses. Mais um recorde, e é uma demonstração do que a gente conseguiu fazer durante a pandemia, que foi montar um banco digital em basicamente 20 dias. Roberto está aqui, a gente está pedindo autorização, presidente e ministro, para a abertura do banco digital de fato, está na mão do Roberto. Então, nosso IPO de 100 bi está na mão dele, mas está indo. O mais impactante, porque este saque extraordinário já foi feito uma vez, só é importante lembrar que há uma medida muito brilhante, na minha opinião, do Ministério da Economia, de se permitir um crédito antecipado com o que você tem de valor no FGTS. Então, este saque antecipado, esse crédito que você tem, ele não pode ser sacado. Mas a gente vai explicar daqui a 40 minutos em mais detalhe. E a operação do microcrédito, que a gente acabou de falar, ela é transformacional, é uma operação que tem as menores taxas. A gente vai lançar em 10 dias, no dia 28 de março, e são 2 operações. A primeira é para as pessoas físicas. É um valor de R$1.000 até R$1.000, em até 24 parcelas, cobrando 1,95% ao mês, a partir de, inclusive para negativados. Então, é a primeira vez que a Caixa Econômica Federal empresta para os negativados. Essa é uma operação que pode chegar até 30 milhões de brasileiros. E a gente está começando agora, ou seja, ela não vai parar por aqui. E a segunda, num valor mais elevado, de até R$3.000 para os microempreendedores individuais, os MEIs, num pagamento de até 24 parcelas, e a taxa a partir de 1,99. No caso do microcrédito, é pelo celular, pelo Caixa Tem. No caso dos MEIs, a gente vai começar indo às agências, em 2 meses também estará no Caixa Tem. Então, o que é o sumário aqui? Várias vezes a gente conversa sobre o papel da Caixa Econômica Federal para o Brasil. Nós tivemos um exemplo muito claro 2 anos atrás, durante o auxílio emergencial. Nós chegamos a pagar 90 milhões de brasileiros todos os meses. 90. Os 68 milhões do auxílio emergencial, mais uma antecipação do FGTS, todos os outros programas sociais. Agora, a gente teve semana passada, e é um dado importante da economia, e quero reforçar, a Caixa emprestou 32% a mais do que o ano passado, fevereiro contra fevereiro, o crédito imobiliário. Nós estamos batendo recorde atrás de recorde, e no primeiro bimestre desse ano, crescemos mais de 30%, o que demonstra um foco muito grande, tanto nos benefícios sociais quanto no crédito. E no caso do crédito agrícola, a gente cresceu 900%, ou seja, a Caixa saiu de 8º para 3º lugar. Iremos para o 2º lugar mês que vem, e a gente falou hoje, falei com o Fausto, se ele não acelerar, a gente passa o Banco do Brasil em 2 anos. Então, a Caixa Econômica Federal tem os instrumentos para isso, é o maior banco do Hemisfério Sul, e no caso do microcrédito, último ponto meu, 2 equipes nossas estão indo semana que vem, uma para Bangladesh
e uma para o Quênia. E a Caixa vai fazer duas parcerias. A parceria com o Grameen Bank, que é o primeiro banco no mundo a fazer o microcrédito, começou há 50 anos, e com o Banco das Mulheres do Quênia, que começou há 40 anos. Ou seja, nós começamos a fazer de fato microcrédito há 6 meses, mas em 6 meses o nosso Caixa Tem foi algo que está sendo visto como revolucionário em Bangladesh e no Quênia. Por quê? Porque eles não têm o mesmo dispositivo. E, presidente, o que a gente já falou? Nós vamos oferecer, a partir de uma joint venture, toda a operação do Caixa Tem para que 32 milhões de pessoas de Bangladesh possam operar a partir do celular. Muito obrigado. Nesse instante, fará uso da palavra o ministro da Cidadania, João Roma. Senhor presidente, senhora primeira-dama, colegas ministros aqui presentes, colegas parlamentares, membros de toda a estrutura do governo, primeiro meu agradecimento a todos os colaboradores do Ministério da Cidadania e parceiros, e fico muito feliz com essa medida de hoje, presidente. Feliz, pois nós estamos estendendo um benefício para, além de 18 milhões de famílias que passaram a ver triplicados os recursos destinados à transferência de renda no governo Bolsonaro, aquele, Onix, que atacavam dizendo que iria acabar com o programa de transferência de renda, nós conseguimos também, Rolim, fazer com que os beneficiários do BPC, Onix, que recebem um salário mínimo e hoje têm também acesso ao auxílio inclusão, pois muitos, primeira-dama, como depoimentos que nós todos nos emocionamos ao presenciar, pessoas dizendo que não via sentido na vida, que não se achavam úteis à sociedade, que achavam que era um peso para suas famílias, e com auxílio inclusão eles puderam sim trabalhar e ainda ganhar metade do benefício, e dessa forma teve gente que no primeiro mês que começou a trabalhar já foi promovido. Então isso mostra que aquele que promoveu não fez por causa de nenhuma força legal, mas pelo ímpeto, pela dedicação, pela energia que aquela pessoa que reencontrou sentido na vida passa a desempenhar na nossa sociedade. Então são medidas como essa que literalmente nós fazemos chegar lá na ponta, onde está a realidade dos nossos brasileiros mais sofridos. Os beneficiários do Auxílio Brasil, que hoje enxergam sim, para muito além de uma proteção social, uma possibilidade de transformação social, de emancipação. Antes, quem conseguia um trabalho com carteira assinada, perdia o benefício. Hoje, quem conquista um trabalho com carteira assinada, ele tem a garantia de ainda passar 2 anos no programa e ainda recebe mais R$200 como estímulo do Estado brasileiro, mostrando que o Estado está de mãos dadas com o cidadão para que ele supere aquela situação de pobreza que se encontra. São muitas ferramentas que estamos adotando. E toda essa população, Pedro, que hoje conseguiram ser bancarizados, não encontravam até então acesso a crédito, não encontravam, certo, possibilidade de fazer jus a um recurso com juros em conta. Então nós literalmente aqui estamos atacando uma pirâmide invertida no nosso Brasil. Uma pirâmide onde aqueles que são mais abastados, que têm um emprego, não é, com toda a estabilidade, ele consegue ter acesso a recursos com juros de 1,5%, 2%, e o mais pobre sequer consegue ser recebido, ou quando consegue algum financiamento, é acima de 4% ao mês. Pessoas que muitas vezes, e essa é a história que nós encontramos na realidade do nosso Brasil, quando se anda aí comendo poeira, a gente vê a verdade dos fatos, e essas pessoas, quando precisam sim ter acesso ao crédito, geralmente, ministro Mito, vão cair na mão de um agiota, com juros superiores a 10% ao mês. Então, fazendo isso, nós estamos enxergando justamente o brasileiro que mais precisa. E não paro de recordar o primeiro encontro com o ministro, o presidente Bolsonaro, que
que ele me disse: Roma, faça o que for certo, mas faça de tudo para ajudar os mais necessitados. E é isso que nós continuamos fazendo permanentemente, presidente Bolsonaro, olhando cada brasileiro para que ele também se sinta parte desse nosso Brasil, nesses 200 anos da nossa independência, que a fé que motivou nossas principais conquistas, como a nossa liberdade, a nossa democracia e a nossa independência, siga motivando a todos nós com o espírito público para cumprirmos nossa missão primordial, que é defender os mais necessitados. Muito obrigado. A seguir, ouviremos o ministro da Economia, Paulo Guedes. Boa tarde a todos. Presidente, ministros, amigos, parlamentares presentes. Nós estamos assistindo a uma sequência de medidas, todas na direção de o que nós chamamos de aumento de produtividade, consolidação fiscal ou democratização de acesso a crédito. Todas essas medidas, elas têm vindo em ondas. E hoje, por exemplo, nós vamos ver aqui a reedição de 2 ou 3 foram muito bem sucedidas, como disse o Pedro no início, quando digitalizamos 68 milhões de brasileiros, chegamos a pagar 90 milhões, e agora nós estamos focalizando os programas. Então, a primeira medida que foi anunciada aqui pelo Pedro foi exatamente 30 milhões, agora 18 milhões de MEIs que podem ter acesso a essa democratização do crédito. É uma rampa de ascensão social. A inspiração política vem do presidente, vem do ministro Onix, vem do ministro João Roma, eles fazem a inspiração política. E o nosso quadro de excepcional qualidade de técnicos é o Pedro Guimarães, na presidência da Caixa, o nosso Roberto Campos, no Banco Central, orientando os limites de até onde a gente pode ir em toda essa regulamentação creditícia, modernizando toda a nossa estrutura de crédito. É o Adolfo Saxida, que também é uma usina de ideias para favorecer os mais frágeis. Então, essa equipe de extraordinária qualidade, de um lado, técnica, e de outro lado, essa inspiração política desses ministros também de excepcional qualidade, estão criando essa rampa de ascensão social. O presidente colocou já desde a nossa campanha, nos primeiros momentos lá, o João Roma, o Onix, o presidente, nós quando fabricamos o primeiro programa, nós já falávamos na renda básica, a renda básica. Por isso que quando a pandemia chegou, nós tivemos velocidade de resposta, porque nós já tínhamos essa preocupação de como estender camadas de proteção social para os mais frágeis. Então, esse conceito de renda básica, ele é tão forte que mesmo tentando focalizar programas na linha dos programas do Banco Mundial, nós passamos 2, 3 anos conversando com pais de programas passados que ajudaram a fazer uma coisa e outra, mas era tão incontornável, foi tão forte o impacto, foi tão efetivo o programa de auxílio emergencial que ele simplesmente deslocou os programas concorrentes. Foi inevitável. E aí nós colocamos esse campo de aterrissagem, que foi justamente sairmos do auxílio emergencial para o Auxílio Brasil, que é um conceito de renda básica dos brasileiros. Com esse conceito de renda básica, nós olhamos lá para cima e estão os que estão no CLT, que estão no paraíso. Tinham esses que estavam desprotegidos, tinha lá o paraíso. Agora no meio tem um purgatório, uma luta enorme, a falta de dignidade, de reconhecimento pelo trabalho dessas pessoas. É o nosso sonho da carteira verde e amarela, que nós continuamos perseguindo o tempo inteiro. É uma ideia básica de como incluir e dar dignidade a esses brasileiros que eram invisíveis e que a pandemia revelou. Então nós tínhamos 46 milhões no mercado formal, só que nós tínhamos 38 milhões de invisíveis. E é disso que se trata, toda essa conversa nossa aqui do microcrédito individual, tudo, queremos criar rampas de ascensão social, para que essas pessoas possam reconstruir as suas vidas. Eles foram deslocados subitamente do seu modo de vida, ficaram em distanciamento social, protegidos pelos recursos que nós lançamos, mas como o presidente sempre disse, eram 2 ondas, teve a onda da saúde, mas teve a onda da economia, que ameaçou afogar o Brasil.
E as nossas respostas protegeram o Brasil. O Brasil caiu menos, voltou mais rápido e já está com um déficit zerado de um lado, com a política monetária no outro lugar, ou seja, preparados para enfrentar os próximos desafios. Então, ministro João Roma, ministro Onyx, que ficaram com essa área social, têm todo o mérito de conceberem e inspirarem essas medidas. A nossa equipe técnica tem todo o mérito de preparar essas respostas e hoje, então, nós estamos falando, primeiro, desse microcrédito individual, em segundo lugar, do saque extraordinário da Caixa, do FGTS. Ou seja, os brasileiros vão poder, justamente os que têm recursos lá no FGTS, vão poder ir lá e sacar até R$1.000. Eles têm a capacidade de ir lá e sacar. Não estamos num momento de dificuldade, não estamos enfrentando carestia, não estamos enfrentando uma segunda grande guerra, tivemos a primeira, que foi a pandemia. Quando nos levantamos, começamos a caminhar de novo, fomos atingidos por uma segunda guerra, subiram alimentos, fertilizantes, grãos, vamos de novo ajudar. Então, os brasileiros que têm esses recursos na Caixa, no FGTS, eles podem ir lá e sacar até R$1.000, que é o saque extraordinário, dando sequência a um conceito que nós temos muito claro na nossa mão também, que o presidente sempre falou, que é o seguinte: vamos devolver aos brasileiros o que é dos brasileiros. Nós estamos protegendo o orçamento de habitação, o orçamento de infraestrutura, o orçamento de saneamento. Ninguém está encostando nos fluxos anuais desses orçamentos. O que nós estamos fazendo é o seguinte: tem uma sobra de caixa que vai acumulando lá. E de um lado os brasileiros todos negativados, devendo dinheiro, milhares de brasileiros numa situação de crédito difícil, e nós com aquele conceito básico de que precisamos democratizar o acesso ao crédito. Então acabou esse negócio, tem candidato aí dizendo, tem gente que está negativada, eu vou dar perdão, etc. Nós já resolvemos esse problema, o problema já está resolvido. Quem não tem recursos e quer começar a empreender e está com dificuldades, pega a nossa rampa de ascensão social do ministro Onyx, do ministro João Roma. Se você já estava, entre aspas, no paraíso da CLT, já tinha seu FGTS, nós já distribuímos lá atrás o saque aniversário, nós já fizemos agora, de novo, o saque extraordinário. Você pode ir lá, pegar até R$1.000 e você paga. Se quiser gastar, gasta. Se quiser pagar um banco, paga. Se quiser trocar de crédito, vai na Caixa, vai lá no Caixa Tem, saca esse dinheiro de um lado do seu FGTS, que lhe pertence, paga aquele banco antigo e pega o saque novo lá na Caixa. No Caixa Tem, ele vai te dar o empréstimo. Então, nós estamos o tempo inteiro fazendo medidas em ondas, uma atrás da outra, para melhorar as condições de vida da população brasileira. A terceira medida também nesse contexto é justamente a antecipação do 13º, como fizemos lá atrás na pandemia. A pandemia chegou, vamos proteger os mais idosos, vamos proteger os mais frágeis. Agora é a mesma coisa. Se a comida subiu de preço, se a comida subiu de preço, se a comida está mais cara, vamos proteger, deixa eles anteciparem o 13º para enfrentar agora o problema. Em dezembro nós vamos ter já outra solução, já vamos estar pensando no próximo governo, presidente, já vamos ter melhores medidas ainda lá na frente. Então, e finalmente, a quarta medida que deve ser anunciada, vamos injetar na economia 30 bilhões de reais para 40 milhões de brasileiros, que é exatamente esse saque do FGTS. Eu falei, a terceira medida, essa é a quarta e última medida, a que tem maior impacto na economia, que é essa liberação dos recursos do FGTS, que até 30 milhões de brasileiros, de 40 milhões de brasileiros vão poder sacar até 30 bilhões de reais. A outra que eu achei que já tivesse mencionado e não tinha, é exatamente o crédito consignado, que também foi uma inovação nossa. Quer dizer, havia o crédito consignado antes para o funcionário público, agora nós usamos justamente quem tem essa retaguarda de programas sociais brasileiros, ou mesmo do FGTS, quem tiver esse recurso pode antecipar, e pode justamente pegar, agora em vez de 35%, nós durante a pandemia nós levamos para 40%, não foi isso? E aí acabou a pandemia, nós voltamos para 35%. Nós estamos
estendendo de novo. Se estamos enfrentando dificuldade de novo, vamos estender outra vez para 40% a possibilidade justamente de quem precisar desses recursos poder fazer o crédito consignado, com até 40%. Por isso que o nosso Pedro, foi uma das razões que o nosso Pedro também brincou com o nosso presidente do Banco Central, dizendo, olha, e a regulamentação, está tudo bem, podemos esticar um pouquinho? Quer dizer, tanto o crédito dos MEI, quanto essa medida agora, o Banco Central também nos ajuda muito a implementar. Então, obrigado, presidente, obrigado, ministro da área social, obrigado a essa equipe técnica sensacional e vamos em frente. Para uso da palavra neste momento, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Presidente Jair Bolsonaro, nossa primeira-dama Michele, pequena Alice, rara menina que nos honra hoje aqui. Uma saudação especial à minha amada Denise, que me honra estando aqui nesse momento. Saudar a todos os ministros, figura do nosso querido general Heleno. Saudar os parlamentares. E eu quero lembrar aqui, presidente, do seguinte. 2 Timóteo diz assim, ó, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Por que eu começo com esta citação bíblica? Porque de tudo que nós falamos aqui, há um território árido, que é o território, presidente Canuto, que trata dos sistemas, que trata da legislação, que trata da disponibilização dos recursos, que trata da tecnologia que permite, presidente Roberto, que nós tenhamos as ações digitais no Brasil e a democratização do crédito. Mas eu começo lembrando que nós estamos aqui, não é falando de números, ministro João Roma, nós estamos aqui falando de vidas. E desde o início do governo do presidente Bolsonaro, eram vidas que ele nos estimulava, deputado Hélio, a cuidar, proteger e promover. Tínhamos programas sociais no passado que se tratavam de pescarias eleitorais, produção de dependência das pessoas. O medo era usado como regra. Se nós não vencermos a eleição, Meles, vai acabar o Bolsa A, B, C, D e E. Agora não, presidente. O senhor transformou tudo isso com a sua equipe. Hoje, ministro Ciro, qualquer pessoa no Brasil sabe que nós temos rampa de ascensão social para começar no Auxílio Brasil e permitir que as pessoas saiam da informalidade ou da extrema pobreza. Presidente, extrema pobreza no Brasil são famílias que têm como renda per capita menos de R$105 por mês. Na pobreza que estão acima, deputado Passarinho, de R$105 até R$215. Imagina, qualquer um de nós, pai ou mãe de uma família que tem essa condição, é claro que precisa que o Estado estenda a mão, é claro que precisa do auxílio da sociedade como um todo, mas é importante, ministro João, que hoje os programas conversem entre si. Nós tratamos há poucos dias aqui do Serviço Civil Voluntário para fazer outra rampa de ascensão social, que sai da informalidade, onde o Brasil, presidente, o nosso Brasil, liderado pelo senhor, é o país da América Latina que tem o menor grau de formalidade na sua economia. A média dos países latino-americanos é 60%. O país que o senhor lidera é 42%, mas lá tem sim, ministro Paulo Guedes, 40 milhões de irmãos e irmãs nossas.
Não são números, são pessoas, são vidas. E este programa, que é o Programa de Renda e Oportunidade, conjuga sim um caminho para chegar no emprego de carteira assinada, Rolim. A ti, ao Dalcomo, ao Luiz Felipe e ao presidente Oliveira, eu quero agradecer pela sensibilidade, pelas noites não dormidas, para permitir sim que os invisíveis descobertos no auxílio emergencial, e eu vou voltar aqui ao Canuto e ao Pedro, aqueles 26 milhões que se somam e chegam a quase 38 para os nossos MEIs, que nunca foram enxergados por governo nenhum. O governo que mentia, dizendo que enxergava os pobres, nunca enxergou essas pessoas. Elas estão todas hoje bancarizadas, lá no Caixa Tem. E agora elas vão poder receber pelo aplicativo de celular da Caixa ou de qualquer banco brasileiro até R$1.000 para melhorar sua condição de vida. E esse se chama microcrédito digital, ministro Milton, simplificado. Sabe por quê? Porque aquelas vidas, aquelas pessoas são simples e elas precisam de um caminho simples para poder transformar e prosperar com as suas famílias. A segunda fase do programa de microcrédito simplificado digital será o microcrédito do investimento, Pedro. Poderá chegar até R$4.000 para que possa comprar equipamento para um salão de beleza, para um pequeno restaurante, para aquele que serve quentinha nos escritórios de São Paulo, nas grandes cidades. Ou seja, o seu governo, presidente Bolsonaro, é o governo que cuida das pessoas, que cuida da vida das pessoas e que quer transformar vidas. Não nos interessa mandar dinheiro para Cuba, não nos interessa roubar 18 bilhões do BNDES de dólares e mandar para republiquetas porque são socialistas ou comunistas. Nos interessa, e no seu governo não há roubo, no seu governo não há corrupção. Entramos no 4º ano onde tudo que nós economizamos é entregue para as pessoas do Brasil. A antecipação da aposentadoria para aposentados e pensionistas, do 13º, é fundamental. Eu digo sempre, presidente Oliveira do INSS, lembra em todas as nossas reuniões com as equipes técnicas do INSS, nós temos que dar para o aposentado e para a pensionista brasileira 3 coisas. A primeira, respeito. A segunda, atenção. E a terceira, carinho, porque enquanto nós estávamos crescendo, eles sustentaram o Brasil, e por isso eles merecem atenção, respeito e carinho, e é o que as equipes do INSS vêm entregando para a sociedade brasileira. E eu quero pedir a que todos nós possamos aplaudir os servidores do INSS, que estão conscientes do desafio que tem no Brasil. Presidente, quero aqui elogiar o ministro Paulo Guedes, a iniciativa que iniciou com Vossa Excelência da liberação do FGTS. E aqui vai um alerta importante, ministro. Pessoal aí do MAS sempre vê uma coisa errada, ou sempre busca uma narrativa negativa para as ações do governo. Esse recurso do FGTS que vai ser liberado e que vai atender aí em torno de 40 milhões de pessoas, ministro, não tira nem um centavo da construção civil, não mexe com a Casa Verde e Amarela. Fiquem tranquilos, não há nenhum risco de haver retirada de nenhum centavo do programa da Casa Verde e Amarela. E por fim, o aumento do limite do consignado tem uma inovação. E qual é a inovação? Antes, consignado era apenas para os servidores. Agora, o consignado é para aposentados e pensionistas, mas também é, ministro João Roma, por uma ação decisiva de Vossa Excelência, para o BPC, aqueles que precisam desse recurso. E mais, primeira-dama, que é tão importante da gente lembrar nesse momento, todas as pessoas do Auxílio Brasil vão poder fazer consignado com taxas de juros pequeninhas, para que elas possam melhorar a qualidade de vida das suas famílias e poder levar mais prosperidade e melhor qualidade de vida. Eu quero encerrar, presidente, e a todos,
dizendo que essas ações todas, elas atingirão entre 80 a 100 milhões de vidas de brasileiros e brasileiras. Nossos irmãos, aqueles que mais precisam. Os volumes poderão atingir, dentro dos próximos 6 meses, ministro Paulo Guedes, sob a sua liderança, 165 bilhões, que vão para a economia brasileira, ajudar o pequeno comerciante, ajudar o setor de serviços, fazer com que mais e mais oportunidades e empregos continuem realizando no Brasil. Presidente, ano passado, 2.730.954 novos empregos de carteira assinada no Brasil. No início desse ano, aquela turma do mais, aquela turma que só vê coisa ruim, dizia: não, o Brasil esse ano não cresce mais do que 1 milhão de empregos. Vão morder a língua de novo. Sabe por quê, presidente? No mês de janeiro, 155 mil novos empregos de carteira assinada. Eu vou afirmar aqui e vou assistir enquanto deputado federal, porque todos nós que vamos disputar a eleição, presidente, temos que sair agora no dia 31, vou assistir o Brasil gerar nesse ano 1,5 milhão a 2 milhões de novos empregos de carteira assinada. Sabe por quê? Porque esse é um governo que serve aos brasileiros. E eu quero terminar aqui, presidente, chamando Coríntios 4,16. Por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos todos extenuados, desgastados pelas batalhas cotidianas, cada passo que nós damos aqui, ele tem que quase mover montanhas, ministro Milton. Cada passo é feito com grande esforço, mas interiormente nós estamos sendo diariamente renovados pela nossa fé e pela certeza de que nós estamos transformando vidas. Isso só é possível hoje e será neste ano e nos próximos anos, porque Deus escolheu e nós garantimos a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro do Trabalho e Previdência, do ministro da Economia, do ministro da Cidadania, do presidente da Caixa e do presidente do INSS, a assinar os seguintes 4 atos. Decreto que autoriza a antecipação do pagamento do 13º dos benefícios do INSS. A antecipação será paga em 2 parcelas, juntamente com os benefícios de abril e maio de 2022. A medida vai injetar na economia aproximadamente 56,7 bilhões de reais e contemplará cerca de 30,5 milhões de benefícios. Medida provisória que amplia a margem de empréstimo consignado dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, a medida provisória autoriza que cidadãos que recebam benefícios assistenciais ou que participem do programa Auxílio Brasil também tenham acesso ao empréstimo consignado. As mudanças devem beneficiar mais de 50 milhões de brasileiros e entregar cerca de 77 bilhões de reais em empréstimos consignados. Medida provisória que autoriza o saque extraordinário de conta vinculada do FGTS.
Esta medida permitirá aos trabalhadores titulares de conta vinculada efetuarem saques de até R$1.000 em suas contas até 15 de dezembro de 2022. E medida provisória que cria o SIM Digital, Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores. O programa SIM Digital visa incluir empreendedores populares sem histórico de apoio creditício do sistema financeiro. Em condições favoráveis, o SIM Digital deve beneficiar cerca de 4,5 milhões de empreendedores já nos primeiros meses. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. Hoje começamos a nossa atividade às 8 da manhã, com todos os ministros hasteando o pavilhão nacional. No respeito aos nossos símbolos e cada vez mais mostrar as cores do nosso Brasil. Uma reunião que poderia ter sido gravada, dadas as coisas fantásticas que nós tratamos ao longo de toda a manhã, até o meio-dia. Muito pouco do passado e muito do presente e do futuro. O orgulho de estar à frente do Executivo Federal com uma equipe realmente invejável, de ministros, secretários e servidores públicos, já que muitos nos acompanharam também naquele momento. Nós pegamos em 2019 um Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos. Muito fizemos em 2019. Lamentavelmente, em 2020, enfrentamos um grande problema. O mundo todo enfrentou a pandemia. Lamentavelmente, quase a totalidade dos governadores esqueceram da economia durante a pandemia. Muito pelo contrário, açoitaram a economia com políticas restritivas, como que, se ficar dentro de casa, preferencialmente embaixo da cama, o vírus iria embora. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que falou que devia ser diferente desde o início. Lamentavelmente, por decisão judicial, eu perdi a possibilidade, juntamente com a minha equipe, conduzir o destino da nação durante a pandemia. Se não fossem medidas rápidas e eficientes adotadas, o caos seria instalado no país. É inadmissível, não é possível se entender que com medidas restritivas pudesse confinar dentro de casa 38 milhões de famílias que não tinham ganhos. Muitos nem geladeira tinham. Os que tinham, nada tinham para consumir além de mais 2 ou 3 dias. Em nome de uma política, repito, completamente equivocada, o Brasil estava fadado ao caos. Que fique claro para todos vocês. Chamei o ministro da Defesa. Fiz uma pergunta que eu já sabia qual era a resposta.
Se começar saque em supermercado, desordem, caos, do povo atrás de comida, que não tem como ganhar o seu pão de cada dia. Temos efetivo para conter isso tudo, com medidas da garantia da lei da ordem? A resposta é sempre não. O que temos que fazer? Já que assanha, atos bárbaros, vimos nas televisões, e eu vi também, pessoalmente, porque eu andei no meio do povo, prendendo mulheres em praça pública, caçando surfista no mar, proibindo um pequeno comerciante de praticar o seu ofício. Para onde iria o Brasil? A quem interessava o caos naquele momento, que estava claro na nossa frente? E com o caos instalado, outros países metem o pé aqui dentro. A história tem mostrado como essas situações se transformam. Perderíamos o controle de tudo. Apesar de perder o comando, não perdemos o norte das ações. Veio auxílio emergencial, veio o Pronamp, veio o BEM, como muitas outras medidas adotadas pelo governo. Não foi fácil. Não tivemos a colaboração dos grandes setores da sociedade, em especial os de comunicação. Eles mesmos tiveram o salário reduzido. Graças a Deus, teve a mão de Deus. Conseguimos o ponto de inflexão. Vencemos 2020 com desemprego 0 a 0 no tocante à formalidade. O pessoal com carteira assinada. O mesmo não aconteceu com 38 milhões que viviam na informalidade. Os mais atingidos, aqueles que foram tratados com desdém por parte de muitos governadores. Vencemos, lamentamos todas as mortes. Entrou 21, os problemas persistiram. Graças às ações lá atrás do ministro Pazuello da Saúde e depois do Queiroga, tivemos o maior plano de vacinação, ou o melhor programa do mundo. O país que melhor se saiu nesse quesito. Ninguém que quis tomar vacina ficou sem a mesma. Oferecemos para todos o governo federal de forma voluntária, que algo mais importante que a nossa vida é a nossa liberdade. Quem abre mão de parte da sua liberdade para ter segurança, acaba ficando sem o dois. Conhecemos protótipos de ditadores pelo Brasil. Espero que sejam alijados da vida pública, em especial por ocasião das eleições que se aproximam. Quem não sabe o valor da liberdade, não merece, pelo voto democrático, integrar o executivo ou o legislativo. 21, terminamos com quase 3 milhões de novos empregos. E deixo claro, quem cria emprego não é o governo federal. Quem cria emprego é empreendedor. E nós demos meios a esses empreendedores para poder investir, para poder empregar, facilitando a vida deles. Como? Como, por exemplo, diminuindo impostos. Como agora há pouco estava com o Saxida, ali atrás da minha cadeira, me dando umas dicas. As mais importantes que nós fizemos tocante à redução de impostos de forma definitiva. Nada temporal. E vale a pena apenas tocar isso, porque ninguém nunca fez isso no Brasil. Sempre, ano após ano, se aumentava a carga tributária. E a melhor maneira de atender a todos no Brasil é diminuindo impostos, porque todos são beneficiados. Nós zeramos, por exemplo, o adicional de multa de 10%.
no tocante ao FGTS. O trabalhador não perdeu nada. O governo que deixou de arrecadar 10%. O DPVAT, vocês lembram de um senador, que até ganhou o apelido de DPVAT, que entrou na justiça contra a diminuição de mais de 90% no valor do DPVAT? Redução das taxas da CVM, redução de 10% da tarifa externa comum, redução do adicional de frete, renovação da marinha mercante, redução de 25% do IPI. E pode ter certeza que vai aumentar essa redução. Beneficiamos o setor automobilístico, os motociclistas. Eu peço que o Paulo Guedes, juntamente com o Tarcísio, estude a possibilidade de isenção total de IPI para mototaxistas. Assim como zeramos o IPI, continuamos zerando o IPI para os taxistas e pessoas com deficiência, e incluímos os surdos. Ontem também anunciado o fim gradual do IOF. Isso atinge a todos. Como tive notícia agora há pouco do ministro do Turismo, Gilson, que no último mês, dados oficiais, se importou um pouco mais de 200 veleiros do país. Por que isso? Porque zeramos o imposto de importação. Cada veleiro, de forma direta ou indireta, são mais 2 empregos no Brasil. Todos se beneficiam. Esse é um governo, então, que realmente não fala, não discursa, tira o Estado de cima da população. Aqui não se cria dificuldade para vender facilidade. Meus cumprimentos à Polícia Federal para suas 3 ações de hoje. Por coincidência, o único estado, fora dos 9 da região Nordeste, que eu perdi eleições em 18, foi o estado do Pará. Eu sabia do problema. Eu fui massacrado no estado do Pará como o candidato que ia acabar com o seguro-defeso. Acreditem, desde aquela época, a gente toma providência. Você não resolve as coisas de uma hora para outra. Um estado onde gente de lá do estado recebia diretamente do governo federal a senha para ele botar quem bem entendesse no seguro-defeso. Então, proporcionalmente, era o estado que mais tinha beneficiado do seguro-defeso. 4 meses por ano, um salário mínimo. Dinheiro público, gente que vivia de água de poço ou de carro-pipa, e passou a ser pescador. E não apenas ele, esposa, filhos, todo mundo. Dinheiro público. Nós defendemos o seguro-defeso. O Jorge Seife defende o seguro-defeso, o nosso secretário da Pesca. Mas não pode ser uma farra. A ação da PF de hoje, como agora é pública, né? Vou tomar conhecimento, que sempre me interesso por isso, até onde foi essa investigação. Se combate a corrupção assim também. Demonstra que o governo federal tem um zelo com o dinheiro de vocês. O governo só faz aquilo que, porventura, tira de vocês. E a política é completamente equivocada e errada. Quanto menos tirarmos de vocês, mais o Brasil vai para frente. Sabemos muito bem a questão do combustível que assola o mundo todo. Mas olha a visão do governo, com a equipe econômica. Quando assumimos em 2019, congelamos os impostos federais de todos os combustíveis. Diesel, gasolina, álcool, GLP. O mesmo valor cobrado por litro de gasolina em 2019 é hoje. Coisa que não aconteceu no tocante ao ICMS, praticamente dobrou. Também no início do ano passado, nós zeramos o imposto federal do gás de cozinha.
O ano passado fizemos um teste. Por 2 meses, zeramos o imposto federal do diesel. Na bomba não baixou. Agora, semana passada, zeramos o imposto federal, agora sim, do diesel. Na ponta da linha, não baixou os 32 centavos. E olha o que acontece aos usineiros do Brasil, que são nossos aliados, que ajudam muito da economia, que produzem uma energia alternativa aos fósseis. Nos últimos meses, se baixou um pouco mais de R$1 por litro de etanol. Na bomba não baixou. Quando se aumenta agora uma pequena parcela no etanol, sobe na ponta da linha. Dependemos do Supremo Tribunal Federal para decidir essa questão do ICMS. E o que eu estou pedindo ao Supremo Tribunal Federal, por ação da AGU, é regulamentar uma emenda constitucional de 2001. Não estou inventando nada. Se fosse contra mim, talvez já tivesse sido votado. Não quero culpar todos de lá, mas quero apelar à senhora relatora. Há 5 meses, porque perde todos nós. Me culpam do aumento de combustível. Eu não tenho poder sobre a Petrobras. Se tivesse, teria sugestões ou decisões, mas não posso interferir, nem vou interferir. Lá atrás, no governo do PT, por 14 anos, muita coisa errada foi feita em cima da Petrobras. Não vou nem citar o nome dos diretores delatores, que só o ano passado devolveram 6 bilhões de reais. Então o roubo teve. Ninguém vai pegar algumas pessoas, tirar do teu bolso 6 bilhões para pagar algo que um crime que ele não cometeu. Mas nesses malfeitos, entre eles a interferência no preço, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. Dá para imaginar? Quase 1 trilhão. Com o BNDES está ajustando as contas, em torno de 400 bilhões de reais. Este somatório trilionário dá para fazer, senhores nordestinos, prezado Ciro Nogueira, nordestino. Quase que eu falo um palavrão aqui. Esse montante daria para se fazer 100 transposições do Rio São Francisco. Prezado Rogério Marinho, prezado Canuto, que começou lá e depois entregou para o Rogério Marinho. Esse é um pequeno retrato 3x4 do nosso Brasil. Hoje pela manhã, estive com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, onde resolvemos uma pendenga que durava 64 anos. Se dura tudo isso, alguém está se beneficiando. Por isso a sede por indicar certos cargos. No Campo de Marte, o prefeito está feliz, eu também estou. A economia também, um trabalho feito pela nossa Advocacia Geral da União, na pessoa do Bruno Bianco e seus colegas. São Paulo vai ganhar. No meio do ano agora, lá no Campo de Marte, inauguraremos o 14º Colégio Militar. Eu queria fazer um colégio militar em cada capital de estado que porventura ainda não tivesse. A pandemia nos atrapalhou. Fica, se essa for a vontade de Deus, para o futuro. E quando te fala em fazer isso, mais colégios militares, o outro lado fala em acabar com as escolas cívico-militares. Fala em começar uma nova campanha, lá na frente, eles falam, em desarmamento. Fala em voltar, prezado Nick Lorenzoni, em ter negociações
via BNDES, Montesano, com Cuba. Temos problema de energia no Brasil? Temos. Mas BNDES fez 3 hidrelétricas fora do Brasil. Rogério Marinho fez ações fora do Brasil com a questão voltada ao meio ambiente. Fez aeroportos, portos lá fora. Prezado meu colega de Câmara dos Deputados de Minas Gerais, Marcelo Álvaro Antônio. Na sua capital, BH, não tem metrô, mas em Caracas tem. A gente vê alguns mineiros de nome querendo que, eu não volto atrás não, tá, pessoal? Que volte à cena do crime o criminoso barbudo. Isso é uma realidade. Passei 28 anos dentro da Câmara dos Deputados e jamais sonhava em ser presidente da República. Assim como lá atrás, prezados brigadeiros, prestei concurso para especialista de aeronáutica e não fui aprovado. Mas o fracasso não me abateu. Estudei mais. Entrei para o concurso na Academia Militar das Agulhas Negras. Segui carreira. Fui vereador. Cheguei aqui no Parlamento Brasileiro. Me considero, Ciro, um deputado até hoje. Sei lá o que acontece lá dentro. Não precisa ter bola de cristal. E o parlamento vem melhorando. O Ulisses Guimarães dizia o seguinte, quando alguém reclamava do parlamento: espere o próximo. Este de agora já é melhor do que o anterior, contrariando o Ulisses Guimarães. E eu tenho a certeza que o de 23 será melhor. Assim como sei que o dia que eu disputar a eleição para presidente, se alguém ganhar de mim, é porque é melhor do que eu. E vai ganhar na legalidade. O que há de mais sagrado da democracia é o voto transparente. Tenho certeza que teremos eleições transparentes em outubro do corrente ano. Esse é o discurso e a prática de muita gente. Nós queremos que aquele time que a gente torce e investe nele, caso ele esteja rendendo, continue. A todos, senhores e senhoras, eu tenho orgulho muito grande de ser presidente da República, apesar dos problemas. Não é só eu que apanho, não. A minha esposa apanha. Também comigo aqui. Covardia. Dá porrada em mim, pô. Não tem problema. Abusam, extrapolam, um jogo de poder sujo, ganhando um voto. Alguns não entendem como um deputado do baixo clero, um miserável, se elegeu presidente, tendo um marqueteiro, um filho, que operava um telefone celular. Isso tem que continuar. Não podemos admitir censuras, prisões, atos arbitrários. Combate a fake news. Vamos combater, né? Quem está nas bancas de jornais por aí. Se na guerra a primeira vítima é a verdade, na política não é diferente. Como pode me acusar de fake news contra o candidato derrotado, se para fazer fake news contra o deputado derrotado, eu tinha que dizer que eles eram contra o aborto, que eram combatentes contra a corrupção, que eles defendiam a família, que não eram corruptos. Isso seria fake news. Nós aqui somos privilegiados. Temos conhecimento
entendimento de como estava o Brasil, para onde estava marchando o Brasil, como para onde estão marchando alguns países vizinhos nossos, como outro, entre dois apenas da América do Sul, que não faz divisa conosco, está marchando também. Nesse outro que não faz divisa conosco, se 10% das propostas da Constituinte apresentadas no momento forem aprovadas, acabou, porra. Quero elogiar aqui o ministro Carlos França. Esse é o meu direto conselheiro nas questões internacionais. Decido com ele e com o Braga Neto, da Defesa. Vai para a Rússia ou não vai? Tratar o quê? Conversar o quê? Reunião reservada de 2 horas e pouco. O que falar? Por que nos deram esse tempo todo? Qual a importância do Brasil? A guerra que se pode realmente começar, se começar, eu peço a Deus que não aconteça, mas matará mais gente do que a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais juntas, que é a guerra que trata simplesmente dos nossos alimentos, segurança alimentar. Nós ficamos sem gasolina, sem televisão, sem Zap, sem Corinthians, sem Palmeiras, com um montão de coisa, mas não ficamos sem comida. Se essa guerra se aprofunda, se medidas drásticas começam a ser adotadas de um lado ou de outro, faltará o básico para nós. Vejo aí a preocupação, não é preocupação, o trabalho da ministra Tereza Cristina no quesito fertilizante. Isso que está acontecendo agora abriu a cabeça nossa, de vez. Alguns já sabiam que os problemas viriam, a grande maioria não. Vamos aprovar o PL que trata de exploração mineral em terra indígena. Por que não? O índio vai sofrer também. Se faltar fertilizante aqui, no primeiro momento cai a produtividade, no segundo, falta alimento. E não é só para nós, não. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Todo mundo aqui está ameaçado nessa guerra, não vai sobrar para ninguém. Ninguém vai se safar. Todos vão pagar essa conta. E nós temos que tomar decisões. É o meu caso, é dos governadores e dos prefeitos. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Esse governo não ficará indeciso. A todos vocês, muito obrigado pelo apoio, pela consideração, pela participação em projetos, em programas que ajudam a todos nós, sem exceção. Um governo que tem mais que um olhar, tem as 2 mãos voltadas para o bem-estar de cada um dos mais de 210 milhões de habitantes que temos pelo mundo. Somos uma grande nação. Alguns, um tempo atrás, falaram para mim, se der errado, eu vou lá para o norte. Pessoal, está ficando complicado no norte também. Essa é a nossa pátria, essa é a nossa terra. Nós temos o que ninguém tem. É a nossa união. Eu até digo, não é tanto direita e esquerda, é o bem contra o mal. Vamos vencer. Cada um de vocês aqui, ou quem está nos ouvindo, são de extrema importância. O barco é um só. Esse navio chamado Brasil não vai submergir, não é um Titanic. E nós temos juntos como realmente conduzi-lo a um porto seguro. Nós somos uma das maiores democracias de verdade do mundo, ainda depende da escolha de cada um de vocês. E não é muitas vezes só escolha, não. Se você está no local que pode evitar que algo mal feito seja realizado, ajude. A omissão leva à desgraça.
Todos nós sofreremos com isso. O Brasil não está nas mãos de 2 ou 3 homens. Não podemos admitir que, porventura, 2 ou 3 homens queiram decidir o futuro da nação. Vamos ficar quieto e vamos ver o que acontece. Não. A decisão passa por todos nós. Todo o poder emana do povo, por seus representantes. Deixo bem claro isso aí. O povo é extremamente importante. É um sinalizador, é um termômetro. Mas nós aqui, deputados, senadores, ministros, presidente, devemos sentir essa temperatura e tomar decisões que não são fáceis. E termino, já que o Onix falou uma passagem bíblica, né? Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Um abraço a todo mundo aí. Está encerrada esta cerimônia.